Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado para falar sobre os mais variados recortes da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, acessibilidade e inclusão social. E para isso convidamos a doutora Mariane Pinotti, que é secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Doutora Mariane também é médica ginecologista pela Universidade da USP e também foi diretora do Departamento de Mastologia do Hospital Pérola Brighton por 7 anos. Obrigada, doutora Mariane, por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês por terem convidado essa oportunidade importante aqui da gente falar um pouquinho sobre a questão de inclusão e acessibilidade. Perfeito. Doutora Mariane, São Paulo não é uma cidade fácil para ninguém, né? Imagino que no caso da acessibilidade fica um pouco mais difícil ainda, né? E como que tem sido os principais desafios que você tem enfrentado à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida? Quais são os maiores e mais difíceis desafios dessa secretaria? Então, acho que você colocou muito bem, né? São Paulo é uma cidade muito complexa para todas as pessoas que vivem aqui, né? E para as pessoas que visitam a cidade também, né? A questão da acessibilidade, que a gente chama de arquitetônica, ou seja, a possibilidade de se movimentar na cidade, de entrar nos prédios, de ir e vir, de subir os andares para as pessoas com deficiência, está avançando muito nos últimos anos, né? A partir de 2008, principalmente, com a ratificação da Convenção Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje é a emenda constitucional no Brasil, a acessibilidade passou a ser exigida, né, por lei, né? Então, todos os prédios novos, todos os novos hospitais, todas as novas escolas, né, já tem a planta voltada para a acessibilidade, ou seja, para onde todas as pessoas com e sem deficiência podem acessar aquele serviço, podem subir naquele prédio, podem acessar os serviços oferecidos ali, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na nossa cidade com as calçadas, né, com a possibilidade de transitar, né, pelas ruas de São Paulo. A gente tem, na verdade, duas realidades na cidade. Se a gente olha para a Avenida Paulista, que hoje é uma rota acessível, a gente vê que as pessoas transitam pelas calçadas com tranquilidade. Não só as pessoas com deficiência, repito, grávidas, com carrinhos de bebê, pessoas com dificuldades de se movimentar, como idosos que já, enfim, usam bengalas para se auxiliar no seu, enfim, na sua trajetória, e todas nós, todas as pessoas, né, que têm em muitos lugares da cidade dificuldades importantes de transitar nas calçadas. Outra questão importante, deixa eu só complementar essa, e é uma outra cidade onde a gente tem muita dificuldade de transitar, né? Onde as calçadas são esburacadas, não estão padronizadas, a gente tem árvores no meio da calçada, postes no meio das calçadas, locais onde a calçada não é também dever do poder público manter, que é dever dos cidadãos e cidadãs. A gente precisa transformar isso como uma questão de cidadania também, né? Manter a sua calçada em ordem, transitável, um ato de cidadania, para que as pessoas possam transitar ali. Então essa é uma questão muito importante. Outra questão importante é a da mobilidade urbana, né? As pessoas poderem acessar os meios de transporte na cidade, né? Então, ônibus acessíveis, hoje já há uma lei que determina que até o final de 2014 a frota inteira de ônibus da cidade tem que ser acessível. Isso está acontecendo, vamos chegar lá, se Deus quiser, e poder comemorar ao final do ano que vem que a frota de ônibus é totalmente acessível. O metrô é quase 100% acessível. As interligações entre ônibus, metrô e CPTM também precisam ter acessibilidade. A CPTM precisa avançar muito, né? A gente tem muitas pessoas que vivem na cidade de São Paulo que utilizam os serviços da CPTM, né, para chegar em casa todos os dias, e existem muitos problemas de acessibilidade. Então, se movimentar pela cidade também é uma questão importante que a Secretaria tem que discutir e atuar todo dia. Então, secretária, são muitos desafios, né? São muito grandes. Eu vou pedir licença para chamar um vídeo que nós temos que fala sobre o Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade que reconhece os detentores das melhores práticas. Empresa ou gestor com boas práticas, o Benchmarking Brasil foi feito para você. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade.
mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Secretária, esse é um programa que leva muita informação para as pessoas. É quase que de utilidade pública. Ótimo. E tem um quadro muito interessante que traz informações do interesse do cidadão, que chama Minuto Cidadão. Ah, que bom. Vamos assistir. Você sabe qual é e como funciona o sistema político brasileiro? No mundo, existem dois sistemas políticos, o parlamentarismo e o presidencialismo. O Brasil adota o presidencialismo. Esse sistema, ele impõe a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele compõe chefes de poderes executivo, presidente da República, governador do estado, prefeito. O legislativo são as casas legislativas, Congresso Nacional, no caso da União, Assembleia Legislativa, no caso do estado, e Câmara dos Vereadores no município, e o judiciário, que é composto pelos tribunais e juizado. No presidencialismo, existe harmonia entre esses poderes, ou seja, nenhum pode impor a vontade aos demais. No caso do Brasil, a Casa Legislativa e os presidentes, prefeito e governador, são eleitos por um período de 4 anos. Uma curiosidade é que a Casa Legislativa pode demitir o chefe do Poder Executivo por meio de impeachment. Porém, o contrário não pode acontecer. Em nenhum momento o presidente pode dissolver o Congresso Nacional. É o Minuto Cidadão levando informação até você. Eu estou entrevistando a secretária doutora Mariane Pinotti, estamos falando sobre acessibilidade e inclusão social, um tema super importante. E uma questão que eu gostaria de colocar, doutora. Tem uma campanha chamada Viver Sem Limites, que foi a nossa presidente Dilma que lançou, e que o nosso prefeito, o Haddad, ele fez adesão agora em abril desse ano, e que isso vai permitir a vinda de recursos para a cidade de São Paulo. Parece que o programa, em nível federal, ele destina 7,4 bilhões até 2014 para programas de pessoas com mobilidade reduzida, deficiência e mobilidade reduzida. A pergunta é o seguinte: existe um plano pronto para uso deste recurso? Se sim, como e quando esse recurso será investido aqui em São Paulo? Ótimo. Ótima pergunta, e importante a gente esclarecer essa questão. A presidenta Dilma, em 2011, lançou esse grande plano voltado para as pessoas com deficiência que vivem no Brasil inteiro, chamado Viver Sem Limite. É um plano que engloba o trabalho de 15 ministérios, e todo esse trabalho voltado para as pessoas com deficiência. Vai destinar aí 7 bilhões de reais, e a gente precisava aderir a esse plano para que a cidade de São Paulo pudesse também aproveitar não só dos recursos, mas dos projetos que estão dentro desse enorme plano, muito bem feito, muito bem elaborado do governo federal. Então, a gente agora, a partir da adesão, vai poder buscar em cada um desses 15 ministérios não só recurso, mas também a possibilidade de implantar os projetos aqui. Eu vou citar como exemplo a questão da educação das crianças com deficiência, a gente chama de educação inclusiva, que hoje o mundo está trazendo as crianças com deficiência para o ensino regular. Estão se extinguindo as associações, entidades, locais que fazem educação só de crianças com deficiência, que segregam, que deixam separadas. Então, o ideal é que elas estejam junto com as crianças com e sem deficiência, estudando no mesmo ambiente, na mesma escola. Houve um grande esforço para que isso acontecesse. Quando o prefeito Haddad era ministro, ele conseguiu aumentar em 250% a quantidade de matrículas de crianças com deficiência no ensino regular. E hoje, o Ministério da Educação, através do Plano Viver Sem Limite, fornece uma série de vantagens para essas crianças. Salas de recursos multifuncionais, ônibus ou micro-ônibus acessíveis para crianças com deficiência poderem ser trazidas para a escola,
treinamento, formação de professores voltados para essas salas de recurso ou voltados para a sala de aula, ou professores de educação física que vão lidar e ensinar crianças com deficiência. Enfim, várias vantagens o MEC oferece através do Plano Viver Sem Limite. Isso acontece na saúde, acontece no transporte, acontece no turismo, acontece no Ministério das Cidades. Então, em cada um desses assuntos, nós vamos buscar trazer para São Paulo essas vantagens do Plano Viver Sem Limite. Doutora Mariane, em uma entrevista concedida à TV Estadão em fevereiro deste ano, você citou o censo da mobilidade em São Paulo, que obteve 40 mil respostas. Quando foi realizado esse censo? O que apontou esse censo da mobilidade? Então, ano passado foi realizado esse censo chamado Censo da Inclusão, né? E foram enviados mais de 2 milhões de questionários para residências na cidade de São Paulo, e a gente recebeu respostas desses questionários. Era um questionário bastante amplo, com muitas perguntas, muitas páginas, e infelizmente a gente recebeu poucas respostas. Os 2 milhões que foram enviados, nós tivemos um montante aí de entre 35 e 40 mil respostas, né? E nós estamos começando a avaliar esses dados, né, para ver de que forma a gente pode aproveitar essas informações das pessoas que responderam para também planejar as nossas ações voltadas para as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. É um trabalho bastante complicado, mas bastante interessante, e seguramente a gente vai ter um resultado em breve desse censo para a gente poder também determinar políticas públicas de acordo com essas respostas. Perfeito, perfeito. Vou pedir licença para chamar a vinheta que nós temos sobre as publicações, que o Instituto Mais, que é o realizador desse programa, chamado Cultura de Sustentabilidade, tem por vocação construir massa crítica e sustentabilidade. E sem informação, sem educação, a gente não consegue isso. Temos revistas, livros, e-books, a maioria deles estão disponíveis para free download ou são distribuídos gratuitamente nos eventos que realizamos, e outros ainda que pode ser adquirido no site que aparece na tela de vocês. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Doutora Mariane, tem também quadros que levam informação sobre saúde e bem-estar, porque qualidade de vida também é sustentabilidade, né? Sem dúvida. Vamos ver a dica de hoje do nosso Minuto Saúde. Olá, meu nome é Nádia Cosi e trabalho há 18 anos com alimentação consciente. Hoje nós vamos falar sobre o azeite. As notícias não são nada boas. Num estudo realizado pela Proteste, Associação de Consumidores, de 19 marcas de azeite testadas, apenas 8 apresentaram as qualidades necessárias para a classificação extra virgem. 7 eram apenas virgens e 4 continham indícios de fraude. São elas: A Proteste informa que os resultados deste teste foram enviados ao Ministério Público e ao Ministério da Agricultura. Doutora Mariane, nós sabemos que as calçadas é um ponto crítico, né? Foi até citado pela senhora no início da entrevista.
E existe alguma fiscalização da prefeitura? Porque, de fato, as pessoas com mobilidade reduzida, até as pessoas normais, têm muita dificuldade, né, de se locomover em algumas calçadas que não são calçadas, são degraus, tem buracos e tudo mais. Existe alguma fiscalização da prefeitura? Existe algum tipo de fiscalização, mas a prefeitura trabalha também e principalmente com denúncias. Né? Certo. Qualquer cidadão ou cidadã da cidade de São Paulo que vê uma calçada que não é acessível, que não está padronizada, pode avisar a prefeitura através do 156 e aí a prefeitura vai autuar e vai tentar resolver o problema daquela calçada. Né? Calçada é uma questão muito importante e bastante complexa. Sim. A gente fala de calçada, parece uma coisa simples, né? Porque todo mundo, enfim, tem na frente da sua casa, mas basicamente as calçadas têm duas questões importantes. Parte delas, primeiro que são 35 mil quilômetros de calçadas na cidade de São Paulo, dá para dar a volta ao mundo, né? Com tanta calçada que a gente tem. Parte dessas calçadas são de responsabilidade, a manutenção delas do poder público, que são o que a gente chama das rotas acessíveis, né? Que são as grandes centralidades, as rotas mais importantes da cidade, em torno dos parques, né? Um exemplo que a gente pode dar é o da Avenida Paulista, por exemplo, a Avenida Faria Lima, são rotas de acessibilidade que a prefeitura tem que fazer a calçada, né? O restante da cidade, as calçadas são responsabilidade dos cidadãos e cidadãs que ali vivem ou que ali trabalham, né? Quem tem o seu negócio também tem responsabilidade da sua calçada. E aí passa por uma mudança de paradigma importante, das pessoas realmente se responsabilizarem por aquele espaço e darem um olhar de acessibilidade para ele, né? Não é só ficar bonitinha a calçada, né? Por exemplo, eu vou citar como exemplo, é muito bonitinha aquela calçada que tem grama, ladrilho, grama, ladrilho, tudo quadradinho, fica bonito, né? Mas é muito pouco acessível, aliás, não é acessível. Tenta passar com um carrinho de bebê lá, ou uma pessoa em cadeira de roda tem que passar por ali, não consegue. Então, a calçada tem que ser bonita, lógico, mas precisa ser acessível, as pessoas precisam transitar com facilidade sobre ela. Então, é um problema que a gente deve avançar, né, nos próximos anos da prefeitura do prefeito Fernando Haddad. Em rotas acessíveis, a gente tem um planejamento junto com a Secretaria de Subprefeituras de fazer não só as rotas aqui no centro, mas fazer as centralidades dos bairros, né, nas diferentes subprefeituras, ou seja, avançar bastante aonde a prefeitura tem a obrigação de fazer calçadas, né? E a gente tenta todos os dias conscientizar as pessoas, né? O prefeito propôs uma mudança na lei de calçadas, né, que foi aprovada e de que nós não vamos multar diretamente. A prefeitura vai autuar primeiro, né, dizer para a pessoa que precisa consertar aquela calçada, se a calçada não for consertada em um período de um mês, aí então vai vir a multa. Para que a pessoa possa usar o dinheiro que iria ser usado para a multa para consertar a sua calçada. Então todo mundo tem que ficar atento com essa questão e a gente vai transformando isso aos poucos. Doutora Mariana, eu queria falar das pessoas com deficiência auditiva, que é outro tipo de inclusão e de acessibilidade. Existe algum projeto, alguma lei para que se adote a linguagem de Libras, né, em alguns ambientes? Que eu vi, né, no noticiário que na virada cultural já teve algumas programações que utilizaram a linguagem de Libras, né? Então, mas existe algum projeto de lei ou algum projeto que vai beneficiar a inclusão dessas pessoas? Sem dúvida. A gente precisa avançar também na questão de inclusão das pessoas com deficiência sensorial, né? Que são as pessoas com deficiência visual e auditiva, né? Quanto à questão da deficiência auditiva, a gente tem na Secretaria um projeto da Central de Libras, que a gente chama de CELIG ou de CIL, né? Central de Tradução para a Língua de Libras, que deve ser instalada nas subprefeituras, nos hospitais, né, em locais onde as pessoas com deficiência auditiva precisam acessar os serviços públicos, né? Isso é fundamental. Se você imagina uma pessoa com deficiência auditiva que chega no hospital, não consegue se comunicar para dizer o que está sentindo, não consegue, enfim, entender os procedimentos que, enfim, ela vai precisar fazer para esse ou para aquele exame, para esse ou para aquele tratamento. Então, é fundamental que o poder público ajude essas pessoas a se comunicarem, né? E isso passa também por vários outros assuntos, a questão da internet, a questão dos eventos culturais, né? A gente teve na virada uma iniciativa da Secretaria da área de comunicação, a tradução
para Libras dos stand-ups, né? E alguns shows de rap também. E foi muito interessante, a comunidade de pessoas com deficiência auditiva gostou, né? Então para a próxima virada seguramente a gente vai repetir e mais ainda, enfim, a gente poder acessar vários programas que possam fornecer esse serviço para as pessoas com deficiência auditiva poderem também assistir televisão, viver uma vida mais em comunidade. Isso é fundamental. Outra questão importante é a acessibilidade nos sites, na internet, né? Isso é fundamental hoje. Todas as pessoas, enfim, para trabalhar, para se comunicar, para usar o Facebook, para, enfim, poder fazer parte do dia a dia, acabam tendo algum tipo de interlocução com o computador, com a internet, e sem acessibilidade fica difícil. Sem dúvida, é um trabalho muito bonito esse. Vou pedir licença para chamar o próximo vídeo, que é o Cultura de Sustentabilidade, que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. É um projeto incentivado e as empresas que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, a oportunidade é essa. Doutora Mariane, entre os vários quadros que nós temos aqui, levando informação para as pessoas que nos assistem, o próximo é um quadro de educação ambiental. Motiva as pessoas a transformar seus hábitos, ensina a transformar em um novo produto aquilo que seria descartado, é o virando do avesso. Eu estou com a doutora Mariane Pinotti, que é secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida do município de São Paulo. Estamos falando sobre acessibilidade e inclusão, né? Um assunto muito interessante. E, doutora Mariane, a secretaria foi criada em 2007, né? Já tem 6 anos, né? E nesse período, quais foram as principais conquistas dessa secretaria? Então, a secretaria tem esses anos de trabalho, né? Foi uma secretaria, quando criada, muito voltada para a questão da acessibilidade arquitetônica, que a gente já conversou um pouco sobre isso hoje, mas que vem mudando, né, o seu olhar para um olhar mais amplo sobre a inclusão, né? Acho que tem várias questões que a gente trabalha, mas algumas delas são fundamentais, né? A missão da secretaria é uma interlocução entre as diversas áreas da prefeitura, cobrando os direitos das pessoas com deficiência. Então a gente não atende alunos com deficiência, mas a gente faz uma interlocução com a Secretaria de Educação para que as crianças possam ser atendidas pela saúde, para que haja os benefícios da assistência social, para que o transporte dessas crianças sejam garantidos, para que elas possam frequentar as aulas, enfim, toda essa interlocução e ligação de todas as questões que tangem os problemas, enfim, também as vitórias das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo são missão da Secretaria. Além disso, a gente tem a missão também de fazer a interlocução com o governo federal e com o governo estadual, trazendo todos os programas que esses governos oferecem voltados para as pessoas com deficiência para a cidade de São Paulo, né? A gente citou anteriormente o Plano Viver Sem Limite, mas a gente tem uma interlocução também com o governo estadual, com algumas questões
também que ele oferece para que as pessoas com deficiência possam viver melhor na nossa cidade, né? E por fim, hoje a gente está desenvolvendo, e isso é uma novidade na Secretaria, um trabalho no âmbito territorial. A gente entende que São Paulo é uma cidade muito grande, né? E que a gente está lá no centro da cidade, pertinho da prefeitura, na Libero Badaró, né? E que não dá para tomar conta de toda a cidade e nem de conhecer todos os problemas das pessoas com deficiência daquele ponto. Então a gente iniciou 2 experiências de um trabalho territorial na cidade, uma no Butantã e uma na FO Brasilândia, para a gente entender a dinâmica dos problemas das pessoas com deficiência que ali vivem, né? E tentar fazer essa interlocução em loco, né? Aonde as pessoas com deficiência moram. Isso é um projeto piloto nosso, mas a gente tem muita esperança que isso seja um projeto que se perenize na Secretaria, porque é fundamental que a gente entenda, né, os problemas ali onde eles acontecem. É uma cidade muito diversa, né, em todos os sentidos, né? Quando você até citou a entrevista do Estadão, a gente acompanhou, né, a Michele, aquela moça que estuda, trabalha, tem que se locomover pela cidade inteira, ela enfrenta problemas, ela é uma menina que é uma pessoa com deficiência em cadeira de roda, e ela tem que sair de casa cedinho, ir para o trabalho, depois ir estudar, e ela mostrou para a gente vários problemas que ela enfrenta para chegar da casa dela até o trabalho, depois voltar, etc. Então, cada pessoa com deficiência na sua região enfrenta um problema diferente. Então, isso é missão nossa resolver também. Agora, doutora Mariane, então, pelo que eu entendi, existe uma agenda conjunta da sua secretaria com outras secretarias. E com as subprefeituras também. Isso, é fundamental. Esse trabalho de interlocução é o nosso trabalho principal, né? E eu acredito muito em 2 áreas para a gente avançar, principalmente nessa questão da inclusão. A acessibilidade foi colocada aqui, é importante, não tenho dúvida, mas a gente precisa trabalhar muito a educação e o trabalho da pessoa com deficiência. Isso também é inclusão, né? Eu acho que essa é a principal inclusão, né? Hoje, as crianças que estão no ensino regular e que vão poder, daqui 10 anos, competir de igual para igual, as pessoas sem deficiência, é aí que a gente vai transformar e que a gente vai realizar a inclusão verdadeira. Sem dúvida. Começa com as oportunidades iguais para depois, ter também igualdade lá na frente. É isso. Vou pedir licença para chamar um quadro que é muito interessante, chama-se Pegada Jovem. Nós vamos às ruas perguntar aos jovens o que eles pensam sobre o tema que nós estamos discutindo aqui. É muito interessante, vamos ver o que o jovem pensa sobre acessibilidade e inclusão social. Você acha que a preocupação com a acessibilidade, ou seja, ter locais nas calçadas de acesso para quem tem mobilidade reduzida, ter nos ônibus, é uma questão de sustentabilidade? É uma questão de necessidade, né? A sustentabilidade depende do âmbito que você está olhando, seja ela na natureza, através da reciclagem, ou dando acessibilidade ao deficiente visual, ou deficiente, um cadeirante. Eu acredito que vai contribuir não para a sustentabilidade em si, mas para a acessibilidade e melhoria da vida dessas pessoas. Acho que sim. Porque é uma coisa que mesmo você vai estar se preocupando no momento presente com as pessoas que precisam dessa ajuda em relação às calçadas e tudo mais, mas é uma coisa que fica para as próximas pessoas que vão ter o mesmo problema. Então acho que é sim uma questão de sustentabilidade. Com certeza. Por quê? Porque é uma sustentabilidade para mim não é só meio ambiente, né? É o social também. Então, se as pessoas não estão bem, isso gera consequências. Elas estão estressadas, elas estão cansadas, elas estão maltratadas, então elas não vão se preocupar com outras coisas. Sim, se você não se preocupa com as pessoas, realmente, como é que você quer que uma pessoa comece a pensar no meio ambiente se a gente não pensa nas próprias pessoas? Na mobilidade dessas pessoas. Se a gente mesmo, que tem como se mobilizar de um canto ao outro, a gente não consegue, fica estressado, imagina algumas pessoas que têm a mobilidade reduzida e enfrentam uma dificuldade danada para subir uma escada, para atravessar uma rua, para conseguir ir no banco, seja lá onde for, para ir no shopping, para se divertir. Então tá na hora mesmo da cidade ser mais para todo mundo, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que influencia tudo, assim. Eu acho que a sustentabilidade, acho que o ponto principal dela é o respeito. Se você tem respeito com o meio ambiente, respeito com as outras pessoas, eu acho que isso já inclui a acessibilidade junto. Eu acho que tudo vem da base do respeito.
Eu estou com a doutora Mariane, que é secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida do município de São Paulo. Estamos falando sobre acessibilidade e inclusão social. Doutora Mariane, no último bloco, a senhora falou um pouquinho sobre educação e trabalho, que é fundamental. Daí sim a gente pode dizer que a inclusão atingiu o seu objetivo, das oportunidades e da pessoa realizada em determinado trabalho. Fale um pouquinho mais sobre isso. Ótimo. Eu, na verdade, acredito muito que a gente possa transformar realmente no futuro, trazer a inclusão verdadeira para as pessoas com deficiência através da educação e do trabalho. Todas as áreas são importantes, claro. Né? A saúde é importante, o transporte é importante, a acessibilidade é importante, mas eu acho que para a gente quebrar paradigmas, acabar com o preconceito, a gente precisa trabalhar através da educação e depois mais para frente do trabalho. As pessoas com deficiência precisam de um olhar para o seu potencial e não para a sua deficiência. A hora que o mundo passar a olhar para o potencial de todos e esquecer um pouco as diferenças, a diversidade, as deficiências, a gente vai ter um mundo melhor. Eu acredito muito no Brasil para fazer essa transformação, porque eu acho que o povo brasileiro é um povo que acolhe a todos, sim, sim. E que, enfim, é um país que tem menos preconceito. Tem, infelizmente, mas tem menos preconceito, e eu acho que a gente vai avançar muito nisso. E eu acho que hoje, a exemplo da educação, que hoje passou a trazer as crianças com deficiência para a rede regular de ensino, e todos misturados, crianças com deficiência, sem deficiência, de todas as raças, enfim, de toda a diversidade, juntos, vão fazer com que no futuro isso não seja mais estranho. Sem dúvida. As crianças que hoje convivem com deficiência, sem deficiência na mesma sala de aula, vão achar normal trabalhar com pessoas com deficiência no futuro. Hoje a gente tem a necessidade da lei de cotas para o trabalho das pessoas com deficiência. Eu não vou colocar aqui nem se é certo ou errado ter cota, porque hoje é necessário. Hoje as pessoas com deficiência que estão empregadas, muitas delas devem isso à lei de cotas, e a gente precisa da lei de cotas para forçar um pouco essa questão da inclusão no trabalho. Mas no dia que essas crianças que hoje convivem com crianças com deficiência e sem na escola forem trabalhar com pessoas com deficiência, vai ser muito mais fácil. Mas trazer essa questão da educação e chegar no trabalho vai ser muito mais simples. Hoje a gente precisa preparar o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, lutar pela inclusão no trabalho, porque todo mundo quer produzir. Claro, e quer pessoas com e sem deficiência querem produzir. Todos os tipos de deficiências, pessoas com deficiência física, sensorial, que a gente falou, as pessoas que não enxergam, que não ouvem, e as pessoas com deficiência intelectual. Claro, também. Mesmo aquelas com deficiência intelectual veem no trabalho uma forma de se gratificar, de mostrar o seu potencial, de ser protagonista da sua própria vida, de participar da construção da sua cidade, do seu país. Então, outro dia até eu fui numa instituição que trabalha com crianças com deficiência intelectual, pessoas com deficiência intelectual, e a gente conversou um pouco, e eu perguntei para os jovens que estavam lá qual era a coisa mais importante que eles faziam. E a resposta é sempre essa: meu trabalho. Eles consideram o trabalho, como todos nós, a coisa mais importante da vida. Quer dizer, a gente produzir, a gente ajudar os outros, a gente, enfim, levar conhecimento, a gente, enfim, estar potencialmente ajudando o nosso país, é fundamental para todos. Sem pessoas dúvida. Com e sem deficiência. É a nossa dignidade, né, doutora? É isso mesmo. Olha, isso é cultura de sustentabilidade, né? Sem dúvida nenhuma. E a meta é, de fato, a coisa ser muito natural, não precisar de cotas e talvez nem de uma secretaria o dia que a gente tiver. Vamos extinguir a nossa, se Deus quiser. Quando o nosso trabalho estiver concluído, né, doutora? É isso mesmo. Isso é cultura de sustentabilidade, é oportunidades iguais para todos e tendo consciência e respeito social e ambiental. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. É um assunto fascinante, a gente não esgota em meia hora de conversa, teremos outras oportunidades. Estou à disposição. E agradeço muito a você também, internauta. E convido para o nosso próximo programa, sempre às quartas-feiras, às 14h30, trazendo um tema atual e relevante. Eu espero vocês, até lá.